A carga tributária brasileira em 2017 fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar esta distorção? Aqui está a chave da questão, e ela é muito mais fácil, volto a dizer, de falar, mas eu falarei, do que de implementar. Nós só implementaremos se nós conseguirmos deslocar o eixo do poder político, do baronato que hoje o controla, através dessas ferramentas ilegítimas, para a verdadeira circunstância democrática que são os políticos, e as políticas, as pessoas que são eleitas pelo povo para fazer isso. Então, repare bem, o Brasil tem 3 ambientes de subtributação. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia. Eu pretendo propor um tributo sobre heranças e doações partilhado com estados e municípios nas proporções do Fundo de Participação dos municípios. O Brasil tem um tributo sobre heranças que é ínfimo em relação à realidade do mundo. A nossa Constituição determina o intervalo e outorga aos estados e não aos municípios, não partilha com os municípios, a faculdade de cobrar entre 4% e 8%. O Ceará cobra 8% e nós não tivemos nenhum problema político porque temos coesão local para que a população mais rica entenda as suas obrigações, minoria que é, com a imensa maioria de pobres do país. Nós pretendemos transformar esse tributo sobre heranças e doações num tributo federal, estabelecer uma alíquota mais progressiva em linha com o mundo e também determinar uma partilha com estados e municípios em linha com os critérios do Fundo de Participação. E, por fim, o país pode discutir, eu não tenho isso amadurecido ainda, mas trago à consideração deste pedaço importante do poder político nacional brasileiro, a ideia de criarmos um imposto, ainda que transitório e vinculado ao abatimento das dívidas, sobre operações financeiras superiores a R$ 3.000 por mês. Então, todas as operações financeiras até R$ 3.000 ficariam isentas, e o país, para atravessar essa crise fiscal que vai implodir o real, se nós não fizermos alguma coisa, poderíamos cobrar uma alíquota de 0,38, ou seja, 38 centésimos de 1%, sobre as transações superiores a R$ 3.000. Isso deixa mais de 80% da população fora de pagar qualquer tributo e poderíamos arrecadar algo ao redor de 70 bilhões de reais, também partilhados com estados e municípios. Estes 3 provimentos, mais uma dinâmica de retomada do crescimento econômico, tem condição de, em 48 meses, virar o grande colapso fiscal que o país está vivendo. Obrigado. Em parte, já respondi. A outra, conversando com o meu consultor de economia. Porque não entender de economia, não entender é uma declaração de humildade. O duro é a gente relacionar com quem não entende e quer fazer do seu modo, como se entendesse. O Brasil, na questão da economia, é um avião que está indo bater numa montanha. Algo tem que ser feito. Não adianta querer salvar a União, Estado ou município, quebrando o cidadão. Nós devemos, o ano que vem, alcançar 4 trilhões de reais a nossa dívida. Gastamos quase por volta de meio trilhão com juros, encargos da dívida. Outra grande fonte é pagamento pessoal, de despesa e questão previdenciária. Mas temos que respeitar os direitos, que eu tenho falado para a minha equipe econômica. Vamos economizar? Sim, mas também vamos trabalhar para entrar recurso no caixa, sem aumentar imposto. Eu até, como leigo, botei na mesa. Dá para diminuir impostos? Porque aumentar, isso não passa pela minha cabeça. Não tem mais como o contribuinte, o empreendedor, o empresário, o agricultor, arcar com mais recursos para, lamentavelmente, uma União, em grande parte, estados e municípios que, na ponta da linha, não exerce o fim social a qual aquele dinheiro deveria entrar no caixa. Aí passa, então,
essas questões, né? Até eu sou admirador da política dos Estados Unidos. É um país que deu uma guinada um pouco mais para o centro, que estava para a esquerda assim, e lá tudo está fluindo, pelo que tudo indica, muito melhor do que aqui. E eu tenho conversado, se o avião vai bater na montanha, daria para fazer algo como os americanos, diminuir impostos. Eu sei que os senhores chiariam no primeiro momento, porque quando o governo diminui o imposto federal, o que porventura tem um repasse ao município, sofreriam. Mas, se nós estamos com a data do óbito quase que marcada na questão econômica, nós temos que buscar fazer alguma coisa que, obviamente, não seja uma aventura. A economia também, já que eu tenho tempo aqui. Eu disse um tempo atrás, fui muito criticado, que sem segurança não tem economia. Nós temos que não é apenas investir recurso, dinheiro em segurança, até porque dificilmente vamos arranjar recurso suficiente para tal. Mas nós temos que mudar a nossa legislação de modo que nós venhamos a ter paz em casa, nas ruas. E o que seria essa modificação? Não é coisa fácil, mas é a retaguarda jurídica para os nossos policiais poder bem trabalhar. É dar o direito a quem porventura queira a posse de arma de fogo que o tenha, em especial na questão do campo, porque ninguém vai receber uma arma, não é receber, vai comprar uma arma para fazer o que não deve. Ele é responsável. Acredito que se nós também investirmos dessa forma na questão da segurança, poderemos, com toda certeza, teremos recursos vindo de turismo. Não pode um país maravilhoso como o nosso, por questão de insegurança, nós não atingimos no mínimo a média mundial, que movimenta 10% do PIB. O tempo está acabando. Deu para responder, prefeito? Okay. Bem, é pelo tempo ou é para mim? Então, olha só, ninguém vai salvar o Brasil sozinho. Juntos nós podemos construir algo para todos nós, ao trabalharmos melhor, proporcionar felicidade aos 200 milhões de habitantes que temos no Brasil. Como é que se deve ter, qual é a política de preço se a gente não substituir inteligência por ideologia e manipulação populista e demagógica das coisas? Deve ser custo, remuneração do imobilizado, o investido, remuneração do depreciado e um lucro em linha com o competidor similar do mercado. Ora, como é que está se formando o preço da Petrobras hoje? Está se formando, o preço do barril de petróleo hoje da Petrobras é 8 dólares. O preço do barril de petróleo da Petrobras, 8 dólares. Se você botar a absurda carga tributária que o Brasil prefere impor sobre consumo, porque não permite ao trabalhador ajuizar nem sequer a consciência de contribuinte, nós estamos falando aí de um custo final de 20, 25 dólares por barril, já com a ineficiência tributária espetacular que o Brasil pratica. E aí nós, em vez de fazermos o preço de partida com isso, nós olhamos para Roterdã. Você está falando em previsibilidade. O mercado de petróleo, globalmente e historicamente, é imprevisível. Ninguém sabe o custo do petróleo. Ninguém sabe o custo de oportunidade de petróleo. Por que se criou uma companhia petrolífera estatal? Basicamente para dar ao Brasil condição de estabilidade e previsibilidade ante os ciclos naturais da história do petróleo de 110, 30. Esse é o intervalo último da minha geração, 110, 30 dólares por barril. E aí nós estamos fazendo o custo de Roterdã aqui. É evidente que isso está errado. Agora, nós precisamos ter um olho no gato, outro no peixe. Eu não sou não vou cometer aqui a gafe de desagradar meus potenciais eleitores. Eu estou precisando muito de voto. Quem não tiver um candidato melhor, eu, se for candidato mesmo, preciso desse voto. Mas repare bem, a demanda dos senhores, legítima e justa como é de uma política de preço do combustível fóssil que seja a mais alta possível, de maneira a incrementar a sua margem ou a sua sobrevivência em certos pontos de corte, como recentemente perdemos 20% da capacidade de usinagem brasileira nessa brincadeirinha aí. Então, eu estou ligado nessas coisas todas. Porém, isso aqui é um interesse legítimo, mas é um interesse que colide com outros interesses legítimos. E nessas situações, a gente tem que achar o equilíbrio. O que é que eu me proponho a fazer? A Petrobras ser administrada com base em parâmetros profissionais,
né, um padrão de eficiência imposto a ela com vigilância, nada de loteamento, nada de molecagem, de roubalheira, etc, etc. Porém, eu preciso ter esse olho na minha estratégia nacional de desenvolvimento que prestigia muito a bioenergia. E eu, então, tenho que ter uma câmara, sei lá, um ajuste qualquer, eu gosto muito de coletivos, em que a única sente e fique administrando a busca desse ponto de equilíbrio entre um preço tão eficiente que garanta vamos dizer, a progressão do setor de biocombustíveis, quanto, e especialmente, a modicidade possível dos combustíveis na ponta do nosso consumidor e da nossa economia como um todo. Olha, eu tenho uma linha que o Brasil precisa de menos leis, menos decretos, menos portarias, menos normativa, mas essa é bem-vinda. Nós temos que regulamentar isso aí e dar prosseguimento até por um acordo assinado há pouco no Brasil, na França. E quem vai fazer isso aí? Não vai ser eu, vou fazer eu, fisicamente. É quem entende do assunto. Pessoas isentas que serão colocadas no Ministério certo para buscar realmente a implementação dessa questão. E nós queremos isso daí sim. Agora, deixa bem claro, a cana, né, o etanol, regredindo, tem que ter uma área para ser cultivado. Tá certo? Nessa área, se o produtor rural não tiver segurança jurídica, não afastarmos a emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada, que tudo passou a ser análogo à escravidão, e tendo em vista, em parte, o aparelhamento do judiciário, isso tudo deságua em ações para expropriação do imóvel rural, mas vale para o urbano também, não temos como sonhar e dar prosseguimento a essa proposta maravilhosa. Precisamos sim, quanto mais independência de energia tivermos, melhor. A questão do etanol é muito bem-vinda, temos em abundância, temos como tem abundância aqui, e até mesmo exportar. Tá? Então, a regulamentação ocorrerá, sim, ninguém mais do que eu, ou que vocês todos sabem que sem energia o Brasil não vai para frente. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? O redesenho do Pacto Federativo exige, e eu apresentei aqui uma página que é a mais impopular de se propor, mas volto a dizer, eu estou convencido de que estou na presença de um eixo central, estratégico do poder político desmoralizado do Brasil. E é um eixo que está preservado, as assembleias estão um pouco preservadas e os prefeitos estão completamente preservados na respeitabilidade do povo. Portanto, propor aqui significa iniciar um esforço de entendimento na contramão do privilégio, na contramão de minorias ativas, organizadas, que, na minha opinião, ninguém precisa concordar comigo, promoveu um golpe de Estado no país e está infelicitando a nação brasileira com um conjunto de providências antipovo, antipobre e antinacionais. O país precisa retomar a sua estratégia de desenvolvimento e eu falei na questão da receita, mas a repartição de atribuições é outra face da mesma moeda. O Pacto Federativo dilacerado também está acontecendo nesse plano da repartição de tarefas. Vamos compreender bem. Modernamente, talvez agora eu vá precisar um pouquinho mais do tempo, modernamente, o cacuete de professor, vou falar em pé, né? Modernamente, o SUS brasileiro precisa de uma revisão, porque os municípios mais distantes no interior não têm a menor influência sobre a formação dos profissionais de saúde e são obrigados a financiar uma equipe de saúde tabelada como se a nação fosse toda igual, quando a gente sabe que, na prática, para um município mais distante, o doutor só aceita aí com R$40 mil de salário e ainda lá 2 dias por semana, e olhe lá. E a consulta, por regra, morre
na ausência de uma política eficiente de distribuição de remédios e, mais do que isso, a formação moderna da medicina no Brasil, especialmente, exige especializações, exames especializados e também morre aí o esforço de consulta e começa toda uma demanda por exames especializados, sem se falar no imenso estoque de aos milhões de brasileiros que estão hoje aguardando oportunidade para uma cirurgia eletiva. Portanto, é preciso que a gente faça, nesse redesenho de repartição de atribuições, uma atualização dos valores generosos que o SUS afirma. E isso também há de se fazer por um caminho de financiamento mais eficaz, mas pela introdução de inovações institucionais. Por exemplo, o Ceará experimenta na área de exames especializados, já 100% do interior estão cobertos, 100%, de policlínicas administradas em consórcio entre o Estado e os municípios, em que o paciente não vai para a fila, o paciente é indicado pelo computador com dia e hora marcada e transporte sanitário fazendo para não dar absenteísmo em consultas que são muito caras, em especialidades que são muito caras. Isso está funcionando e pode ser replicado para o Brasil. Mas nós temos um problema dramático fora da assistência social e saúde, que é a explosão legítima em tempos de dificuldade econômica, em tempos de emergência da mulher ao mercado de trabalho, pelo ensino infantil. Não é razoável imaginar que, no momento em que o país está vivendo, nós possamos adiar a expansão acelerada do ensino infantil. E aqui o papel da União foi estimular a construção de creches pelo Brasil afora, e não coparticipa dos financiamentos. Eu pretendo criar uma espécie de Fundeb para o ensino infantil e uma espécie de Fundeb, falando aos governadores, para o ensino médio, porque o Fundeb é uma experiência que atravessou o governo Fernando Henrique e Lula e revelou-se muito êxito como uma política pública imune às oscilações dos ciclos eleitorais, dos ciclos político-partidários no nosso país. Enfim, esse conjunto de desenhos novos de repartição de atribuições fazem parte do outro lado da moeda de um ressaneamento fiscal do nosso país. Obrigado. Não tem pergunta fácil de responder. Quem achar que tem a solução, está agindo aí como uma pessoa que não tem responsabilidade com o que acontece no Brasil, na verdade. A economia até indo para trás, e tendo uma inflação mesmo pequena, vai menos recurso ao município. Agora, nós temos que ver a questão da gestão. E tem exemplos de alguns municípios que, tendo um bom gestor, não é que vai sobrar recurso, vai ter recurso para as outras áreas. E como tratar desse assunto? No meu entender, não tem outra forma a não ser essa. Você pode ver, a questão da indicação política. Muitas vezes nós não sabemos o nome do ministro daquela área. Não podemos ter ministros, no meu entendimento, tá certo? Cuja preocupação é atender o seu partido ou o seu grupo político. Temos que ter gestores para realmente dar o tratamento adequado a essas questões. Diminuir o tamanho do Estado, com toda certeza, o Estado mais enxuto fica menos vulnerável à corrupção e poderemos ter recursos para aplicar nessas áreas. E essa questão de saúde é realmente gravíssima, afinal de contas, sem querer dar uma daquela presidente no passado. A vida é uma só e nós devemos buscar maneiras, junto a essas entidades, junto aos hospitais, junto ao Ministério da Saúde, etc., para que pelo menos se tenha a sensação, mais do que a sensação, a certeza que o recurso está sendo muito bem aplicado. Quando se fala aqui dos países que mais a carga tributária é mais alta, é também aquele que menos oferece o serviço adequado na ponta da linha. Entendo que com gestão dá para a gente mudar o atual estado de coisa. Companheiros, nós vamos ter respeito com o nosso pré-candidato. Eu peço que são prefeitos, autoridades, o nosso pré-candidato veio ao nosso encontro. Vamos... Até se me permite, se alguém tem uma boa ideia, por favor, me procure e apresente a ideia. Eu não vim aqui para dizer que sou melhor do que os outros, longe disso. E eu duvido
de sã consciência, quem quer sentar-se naquela cadeira presidencial com a quantidade de problemas que nós temos. E quando se fala em saúde, o Brasil está na situação de um paciente que tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Não tem solução fácil, não tem espaço aqui para gente que, porventura, queira, na base do grito, do gogó, dizer que vai resolver. Quisera eu ter o dom para buscar soluções para o nosso Brasil. Tenho rodado o mundo, fui em vários países para ver como funcionam as coisas e como podemos implementá-la aqui. A saúde também está ligada à economia. Se tiver emprego, menos gente vai para o hospital. Se tivermos menos violência, menos gente vai para o hospital. Passa por aí, tudo está interligado. Não existe uma palavra mágica, não existe salvador da pátria. É juntos pensarmos no Brasil que esse negócio muda. Não dá para continuar fazendo política como nós fazemos, como temos feito ao longo de 30 anos. Porque tem esse montão de escândalo por aí. É a briga política. Quando alguém vai deixar o ministério como o das cidades, é uma briga fratricida dentro da Câmara. É para melhor atender ou para melhor se locupletar? É isso que eu tenho que botar um ponto final, pô. Assim sendo, nós mudamos o futuro do Brasil. Obrigado pela compreensão. O Brasil precisa resolver a simples pergunta de onde virá o dinheiro para a gente qualificar a política nova de segurança pública, para qualificar a política de saúde, para qualificar a política de educação e, fundamentalmente, dizer de onde virão as energias para retomar o desenvolvimento do país de maneira a responder essa tormentosa questão do desemprego aberto e da informalidade que já atinge 50 milhões de compatriotas nossos, entre informais e desempregado aberto e pessoas que desencantaram, né, de buscar emprego. Nós estamos nos aproximando de criminosos 50 milhões de pessoas. E aí, evidentemente, que a lei do menor esforço indica aquelas coisas que estão em linha com as boas práticas internacionais, porque simplifica um pouco o debate com uma fração da elite que é extraordinariamente egoísta e que pouco se importa se o nosso povo está morrendo nos hospitais, desde que o rentismo seja remunerado na conta abusiva com o que tem acontecido no país. E o que está em linha internacional que o Brasil subtributa? Lucros e dividendos, sejam eles para remessa ao estrangeiro ou não, só o Brasil e a Estônia não cobram. Heranças, que no mundo vai de 29% a alíquota mínima para as grandes heranças dos Estados Unidos a 50% em alguns países nórdicos, o Brasil cobra 4%. Menos o Ceará, que cobra 8% no teto do que a Constituição permite, e não por acaso o Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, né? Evidentemente sendo um dos mais pobres, porque senão vão lançar na minha cara as graves contradições de um estado paupérrimo como o meu estado, mas que tem conseguido, né, números absolutamente excepcionais, não só do ponto de vista do Estado meio, saúde fiscal, composição de dívida, etc., etc., como políticas públicas, não é? O Ceará triplicou está quase chegando perto de triplicar o efetivo policial entre o meu governo e o atual governo. O Rio Grande do Sul, hoje, os brigadistas são metade do efetivo que o Colares, meu colega da época, tinha. Porque o Rio Grande do Sul foi quebrado por essa política estúpida que quer enfraquecer o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro. E vamos ter clareza, São Paulo passou 4 anos, os últimos 4 anos, sem reajustar salário de funcionário público. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as frações da sua dívida com a União, baseado no liminar que caiu, e, ao cair, aquele vencido foi colocado para pagar no fim do prazo. Assim é moleza. Assim, o Ceará está com as suas continhas todas em dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, põe em linha o Brasil com tributação mais progressiva sobre herança, tributação mais progressiva sobre renda. Temos que diminuir os impostos sobre os trabalhadores, que pagam a carga tributária absolutamente selvagem, sem nem saber, porque é incidente indiretamente sobre o consumo, que é mais fácil, né, e mais injusto e mais perverso, e diminuir também as incidências sobre classe média, especialmente na progressividade do imposto de renda, que eu fiz quando ministro da Fazenda, ajudado pelos auditores fiscais lá, criei uma alíquota de 35% e diminuí a alíquota para a classe média. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou isso. Então, o Brasil tem alternativas para consertar, só que é mais fácil falar do que fazer. O líder nas pesquisas terá dito hoje aqui que não vai tributar fortuna, nem herança, não sei o que e tal. Pois é. E esse é o debate. E se ele não vai, de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o buraco das contas brasileiras? Que é o maior da história. Só essa brincadeirinha aí, para preservar
os interesses dos acionistas minoritários que estão no centro do setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Esse é o problema. E os democratas têm que dizer claramente, um boçal despreparado. Porque, tudo bem, quem vai decidir isso é o povo. Mas os democratas, aqueles que amamos as liberdades democráticas, temos a obrigação de extirpar esse câncer enquanto ele ainda pode ser extirpado. Taxar o quê, então? O senhor disse que não pode taxar não taxar renda, mais ninguém, não pode taxar fortuna, nem coisa. De onde que tira o dinheiro? Denise, desculpa, eu não sei que eu não quero ser patrão no Brasil. Eu tentei ser um tempo atrás, quando vi que ia me dar mal, saí fora. Tá como lá atrás, né, nos anos 70, eu plantei arroz lá em Mato Grosso do Sul, 30 hectares de arroz. Uma vez só, nunca mais. Eu sei da dificuldade disso daí. Eu sei do terror que vive quem produz nesse país, preocupado com fiscalização, porque só pode, com todo respeito, dificilmente você não vai pegar algo errado numa empresa, dificilmente vai pegar o errado lá. Essa violenta carga tributária que o governo é o sócio majoritário, quando tem lucro, quando tem prejuízo, não tem nada a ver com isso, daí vai para o refis, tá? Muitas vezes. Tá? Então, a minha proposta, que eu falei para quem está me ajudando na economia, é exatamente não ter mais nenhum percentual no tocante a isso, né? Que, afinal de contas, foi apresentado há pouco tempo, ao Laffer, gostei muito dele, nós já ultrapassamos essa curva há muito tempo. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Não me levem a mal, por favor, e não é por bairrismo, é que o nosso discurso, o discurso dos políticos, anda muito pouco confiável para o nosso povo. Então, eu estou procurando substituir ideias por, quando posso, dar exemplos. Hoje, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no Ceará, que todo mundo sabe é um dos estados mais pobres do país. A minha cidade de Sobral, que é encravada no miolo do semiárido do Nordeste, que é o endereço da maior volume de miséria do país, tem o melhor IDEB do país e já alcança indicadores que seriam propostos para o Brasil para os anos de 2020 ou 2025, 2030. De maneira que eu tenho muita comoção, porque eu tenho orgulho de ser vinculado às pessoas, às equipes, aos imensos quadros do magistério público do Ceará que produziram essa proeza. É com esta compreensão que eu, se um dia tiver a honra de servir a essa grande nação como seu presidente, eu pretendo atuar. Quero apenas ser muito sério, porque não é justo com quem está tanto sofrido como o nosso povo, que a gente ainda os alimente com promessas falsas e mentirosas. O Brasil precisa se livrar da tal emenda 95 que estabelou os gastos pelos próximos 20 anos. E isto não se fará sem uma ampla mobilização, por isso é que eu preciso estar consigo de 15 em 15 dias nos 6 primeiros meses, porque o baronato quer tabelar todos os outros gastos para deixar livre o mais selvagem e antissocial dos gastos, que leva já metade do orçamento brasileiro, que é juro e rolagem de dívida. E eu não pretendo fazer nenhuma irresponsabilidade com isso. Mas esse conjunto de propostas muito austeras que o Brasil precisa praticar é para dar substância a um compromisso. Nós precisamos fazer uma revolução na educação brasileira em 2 rumos.
Um rumo é o mais complexo. Nós precisamos trocar a escola do decoreba, em que a gente ensina um pouquinho raso de tudo para a nossa criançada e não dá a ela uma escola que a retenha. Em tempos de Google, isso não segurará uma criança, um adolescente na escola. Nós precisamos trocar esse paradigma pedagógico, e isso impõe todo um retreinamento do magistério, um estímulo mais generoso a esses que fazem a construção da inteligência nacional brasileira. E as ciências modernas, as neurociências modernas, descobriram, e isso é inadiável que a gente torne prático, que as capacitações cognitivas, ou seja, as vocações da nossa criança, elas se formam aos 3 primeiros anos de idade. De maneira que, se nós não acudirmos o filho do pobre com alimentação, assistência médico-odontológica na primeira infância, nós já estamos condenando esse filho do pobre a uma competição absolutamente selvagem e desigual para ele em todas as etapas da vida. E nisso não duvidemos, por mais que não seja a nossa intenção, nós estamos produzindo o exército de reserva para o narcotráfico, para as facções criminosas que campeiam impunemente pelo Brasil afora, ante a absoluta desmoralização do Estado de Direito Democrático. Para isso é necessário que, de fato, nós nos unamos. A operação deve ser dos municípios, mas a outra grande tarefa é, dizendo de onde vem o dinheiro, resolver a equação de subfinanciamento, que é dramaticamente verdadeira, especialmente na educação brasileira. Obrigado. No final da linha, resume-se em recurso. Você sabe como está a finança da União. Não quero chegar lá, porventura chegar, fugir dos senhores e das senhoras. Longe disso. Eu lembro no passado, quando nós definimos o salário mínimo aqui, tinha romaria de prefeito pedindo, pelo amor de Deus, para que não se acolhesse emendas para aumentar R$1 que seja a mais o salário mínimo, tendo em vista as suas finanças municipais. Vou fazer uma conta, vai demorar um pouquinho, uma conta rápida. Para atendermos 3 milhões de crianças em creche no Brasil, por baixo seriam 50 bilhões de reais. Eu pergunto, da onde vem esse recurso? Agora, qual o objetivo final da educação? É atender a economia, é formar um bom profissional. Quem dos senhores não recebe muitas vezes pedido de emprego? E, lamentavelmente, a pessoa que pede não tem uma qualificação mínima para ocupar um cargo. E se é que se tem um espaço aberto em algum lugar. Questão da educação. Andei na Ásia, fui em Israel, ver como funciona essa questão, essa questão lá. Qual a diferença do aprendizado daquela garotada e da nossa? Tem que ter recurso, sim. Mas uma reforma mais importante do que é possível do Fundeb seria a questão curricular. Não podemos continuar no vexame do exame do PISA, onde a garotada de 15 anos de idade, 70% não sabe fazer uma regra de 3. Ou 70% também não sabe uma interpretação de texto. E tem seríssima dificuldade para resolver questões voltadas à ciência. Essa é a grande reforma que nós precisamos. Os senhores podem ver, com todo o respeito que eu tenho aos professores, em grande parte são excepcionais, maravilhosos, mas as escolas que têm dado certo no Amazonas e Goiás e agora Roraima, são aquelas militarizadas pela Polícia Militar. É uma realidade, porque se tem hierarquia, se tem disciplina e se tem um conteúdo à parte que faz com que nos vestibulares, percentualmente, os maiores números de aprovados vêm dessas escolas. Então, se nós apenas procurarmos o executivo para pedir recurso, que é justo, mas aceitar um sim apenas, não vai dar certo, não é para os municípios e nem para o presidente. Não vai dar certo para o Brasil. Temos, como disse, tenho dito nas minhas andanças por aí, nós não podemos continuar apenas exportando commodities. Temos que agregar valor no tocante a isso. A questão do turismo, a questão de que temos que fazer comércio com o mundo todo e não continuar fazendo comércio com viés ideológico. O último governo levou mais de um ano e não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. Nós temos também, quando estive na Coreia do Sul, a dificuldade de mandar carne para lá. Quando eu falo isso, os problemas estão interligados. Se entrar dinheiro em caixa,
Tem como se realmente prometer e cumprir uma promessa. Eu não quero assumir compromisso e depois fugir dos senhores. Não tem dinheiro. Se tiver, me diga onde está. E daí eu mudarei meu discurso. Então o que nós precisamos? Quando me disseram há pouco tempo, né? Deputado, como é que o senhor vai ser presidente, se eleger sem mentir? O que lamentavelmente é uma verdade. No nosso meio político, a mentira, lamentavelmente, né? Não são todos, mas faz parte. Eu falei, se é para mentir, eu não chegarei. Esse é o meu propósito. E tenho certeza, confio em vocês e juntos poderemos sim, com realidade, com verdade, mudar o destino do nosso Brasil. Vamos. Veja, há duas prioridades no projeto que eu defendo. Uma deriva das urgências populares. O Brasil teve 62.500 homicídios no ano 2016 e tudo indica que está piorando no ano 2017, que a estatística vem atrasada. E só 8 em cada 100 foram investigados pelas fontes mais seguras que baseiam a minha reflexão. O Brasil tem hoje um problema absolutamente dramático de 13.500.000 pessoas desempregadas. O Brasil empurrou para a informalidade, vivendo aí do bico, correndo do rapa nas cidades, né? Mais de 32 milhões de pessoas. Então, evidentemente, que nós precisamos ter uma agenda que, derivando das emergências populares, tem que responder por emprego, tem que responder por segurança pública, por saúde pública, por combate à corrupção, que são as grandes e tormentosas questões, e por melhoria na saúde. Porém, nada disso aqui vai acontecer, e infelizmente o debate no Brasil tem qualificado por um certo misto de absoluta ignorância, né, como é o caso, infelizmente, do ilustre Bolsonaro, né, que a golpe de frase feita vai resolvendo problemas tormentosos, e isso é muito grave, ou basicamente inexperiência. Então você tem uma outra agenda que não vindo da emergência popular, a marketagem não trata, que é basicamente de onde veio o dinheiro. Então você tem, primeiro, a PEC 95 está proibindo o Brasil, pelos próximos 20 anos, de expandir saúde, educação, segurança pública. É o teto dos gastos. Isso. Então, o pretexto é correto. Nós precisamos ter saúde nas contas públicas. E está aqui um ex-governador, um ex-prefeito de capital, um ex-ministro da Fazenda, nenhum dia de déficit na minha carreira. Nem um dia sequer de déficit. Pelo contrário, o governador do Ceará foi ao mercado, como tinha uma sobra muito grande de dinheiro, comprei a dívida do Ceará com 20 anos de antecedência do vencimento. Se você olhar no Google agora, quem está nos ouvindo, o maior superávit primário da história fiscal brasileira foi praticado quando eu fui ministro da Fazenda em 94, 5,2% do PIB. Porque o presidente Itamar Franco, a quem o Brasil deve um reconhecimento diferente da massa de desmoralização que foi produzida pela falta de caráter do Fernando Henrique, não é? O Itamar Franco protegeu esse valor. Portanto, o que nós precisamos fazer nessa segunda agenda é arrumar o dinheiro. E arrumar dinheiro, olha, o brasileiro que está me ouvindo, só tem dois jeitos: diminuir despesa e aumentar a receita. Mas qual o caminho, o programa? Só um minuto, se eu puder falar, eu já estava pondo uma vírgula aqui, vamos lá. porque as perguntas complexas exigem respostas complexas. Então, só tem um jeito, voltando ao raciocínio: diminuir despesa e aumentar a receita. Vamos pegar a despesa brasileira. R$51 de cada R$100 da despesa pública brasileira, orçamento da União, são despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. Portanto, metade do esforço tem que ser olhando para metade da despesa, o que não é trivial. Vai dar trabalho, mas é preciso ter o foco claro nisso. Nesse um ano, acompanhei o senhor para e passo, todos os dias, as questões que envolvem economia. E o senhor continua, na minha leitura, com todo o respeito, não sabendo nada de economia brasileira. Eu queria saber, em síntese, qual é o programa do senhor? Uns 5 pontos, 4, 5 pontos, que o senhor falasse: olha, o meu programa econômico é esse. E não só lembrasse aquela piada que o senhor já repetiu algumas vezes: a Dilma era economista, vê o que ela fez com o Brasil. Quer dizer, o senhor não é Dilma. Isso não é piada, isso é uma verdade, é uma constatação. É uma verdade. Você acha que é piada, é outra história. Não, isso mas não é uma boa piada. Agora, aqui é coisa séria. É coisa séria, tá tratando mas o futuro do Brasil. Com uns 4 o que pontos acontece? Você não quer perguntar também se eu sei de coisa de medicina, de agricultura? Não, de economia. Não, peraí. Quem vai administrar um país vai ser um presidente e seus ministros. Sim. Tanto é que eu estou tendo a satisfação de ter o Paulo Guedes como consultor meu nessa área. Perfeito. E ter ouvido muito ele. Você fala em pontos, né? Sim. Ele quer diminuir o tamanho do Estado. 10, né? Tem que diminuir.
Privatização, senhor defende? Sim, algumas coisas são estratégicas, eu tenho conversado com ele, dependemos do modelo, nós não podemos simplesmente jogar para cima, e ele não quer isso também, o Paulo Guedes, jogar para cima que nós temos para abater em grande parte a nossa dívida interna. Sim, você tem que abater, mas mesmo assim, as projeções nossas, né? Mesmo você vendendo tudo no Brasil, você vai bater 20% da dívida interna, e o ano que vem vai bater 4 trilhões de reais. Então, um ponto é esse. Eu tenho falado o outro ponto. Nós temos que, quem já não passou, acho que todo mundo já passou algum aperto financeiro na vida, né? Você se preocupa aqui, economizar, no caso privatizando, e o que você pode fazer é um extra. Você vai trabalhar na outra rádio, eu como militar, trabalhar à noite, alguma coisa, mesmo sabendo que é ilegal, mas você tem que arranjar um recurso para aquilo, né? Você tem que fazer, digo para ele, tem que entrar mais dinheiro em caixa sem aumentar impostos. Qual seria a fórmula para isso? É desregulamentando, desburocratizando. Eu até falei ontem algo que a imprensa está dando uma certa repercussão, né? A questão trabalhista, você tem que ter uma lei beirando a informalidade, porque ela é muito amarrada no momento. A outra questão que eu tenho conversado com ele, nós temos que agregar valor que nós temos, não é simplesmente exportar, né? Você tem que exportar sim, mas se você puder agregar valor, bem-vindo. Como é que você consegue entrar dinheiro via, por exemplo, o turismo? Você não faz turismo se não tiver infraestrutura e segurança. E o primeiro passo é ter segurança. Não temos segurança no Brasil. O que é agregar valor à exportação, por favor? Você, por em vez de exportar minério de ferro, vamos supor, eu falo até um absurdo aqui, né? Você, quem sabe, exporte aço, né? Eu sei disso, tá? Depende de energia para fazer o aço, uma série de coisas. E até se a economia nossa não está indo muito bem, tem um lado positivo, olha só, quem diria eu falando disso aí? Você não vai ter um blackout, porque vai faltar energia no Brasil. Eu lembro quando era garoto, tá? Meu pai ia engordar uns porcos pro Natal. O que ele fez primeiramente? Plantou abóbora. Aí 2 meses depois chegaram os porquinhos. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pensar no futuro. O que é o futuro? Tem que ter energia, tem que ter uma série de coisas. Agora, quem vai tratar disso, Vila? Com todo respeito ao senhor, tá certo? Eu peço até desculpa se houve alguma coisa que exagerei naquela última entrevista nossa. Foi ótimo, foi a intenção não é aqui eu brigar contigo, com toda certeza tu não vai brigar comigo também não, tá? Então esses pontos, essas questões, são as pessoas que estão comigo, que estão chegando de forma voluntária e graciosa, graças a Deus, né? Para ter um bom plano que seja viável. Até tenho dito que o meu plano talvez seja o pior de todos, porque vai estar calcado na verdade. Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo? Bom, eu tenho a honra e o orgulho, de novo, não é por qualquer tipo de vaidade, apenas por exemplo, que é melhor do que 1000 palavras, de ter sido o governante de Fortaleza que encerrou o lixão da 5ª maior cidade e fiz o aterro sanitário em consórcio com os municípios vizinhos da cidade de Fortaleza. O município de Caucaia hoje é sede da coisa e já estamos extraindo energia do chorume, de energia da própria manipulação do aterro sanitário com todas as infraestruturas. E também tenho a honra de ter sido o governante que tomou Fortaleza com 13% dos seus domicílios saneados para entregar ao meu sucessor com 67% dos domicílios saneados. Portanto, eu tenho um compromisso já executado com isso. Esse drama dos 300 bilhões de reais, ele não precisa ser assim tão sofridamente ouvido por nós, porque o recurso para saneamento básico não precisa ser a fundo perdido, e não precisa ser estritamente saído do cofre público, do seu ponto de vista estrito. O que eu quero dizer é o seguinte, que ainda antes de uma reforma fiscal, ainda antes de um redesenho do Pacto Federativo, pelo mero aperfeiçoamento da legislação de garantias e de franquias de empréstimos
retenção ou procuração de garantia com fundo de participação ou de cota-parte do ICMS, há hoje mais de 300 bilhões de reais ociosos nos fundos diversos que podem ser tirados via crédito para estados e municípios realizarem. A maior parte dos municípios dá em concessão aos estados, mas a maior parte dos municípios que não tem acesso a concessionárias do Estado tem ainda essa responsabilidade. E quando na ditadura se estimulou, não é, a entrega, a outorga, a concessão pelos municípios aos estados, é porque já na época, mesmo no período autoritário, os militares entendiam que os municípios não teriam jamais dinheiro suficiente para financiar saneamento básico. Então, o comprometimento de fazer um programa de eliminar os lixões é simples de ser feito, embora eu goste de estudar e nós possamos amarrar esse compromisso depois que eu tiver clareza de quanto custa, para que eu diga de onde vem o dinheiro. Mas o saneamento básico, por exemplo, toda a lei de responsabilidade fiscal hoje, uma operação simples, o município de Chapecó, em Santa Catarina, vai à Caixa Econômica, toma um dinheiro emprestado, ou vai ao BID ou Banco Mundial, que é o melhor exemplo, e o Banco Mundial tem dinheiro sobrando para saneamento. Para que o Chapecó tenha esse crédito, é preciso passar por uma burocracia federal, que é CAIM, COFIEX, Senado Federal, e quando a União Federal dá o aval, ela pega uma procuração do município de Chapecó, garantindo a retenção na fonte do Fundo de Participação dos Municípios. De maneira que, por um mero ajuste contábil, eu posso considerar isso uma partida dobrada, ativo contra passivo, resolvido. Compreende o que eu estou querendo dizer? Porque se eu estou com débito para vencer em 20 anos e eu tenho uma procuração do dinheiro que eu vou passar para ele, dizendo que eu posso reter o dinheiro se ele não pagar, por que eu não contabilizo isso a 0 a 0? Basta essa mudança na norma, que o mundo inteiro faz, diga-se a bem da verdade, para que a gente possa expandir e só assim, com crédito multilateral de longo prazo, é que nós podemos ser sérios e falar em revolucionar a questão do saneamento básico. Ponto. O Brasil tem entre os seus mais graves problemas o desemprego. E a primeira saída para o desemprego aberto no Brasil é um esforço de construção civil. Por quê? Porque a construção civil não importa insumos, não gera nenhuma pendência no balanço de pagamentos, emprega imediatamente pessoas, são investimentos modulares, não exige muita sofisticação na qualificação da mão de obra e corresponde a uma dramática necessidade que economiza, lato sensu, porque cada centavo gasto em saneamento economiza 2 centavos no hospital e na distribuição de remédio. Portanto, contem com isso. Isso vai começar o meu governo resolvendo a parte do emprego com urgência, a partir de um grande racha de construção civil em infraestrutura pública. Bem. Junto ao economista Paulo Guedes, ele quer equilibrar as contas públicas, ele quer mandar dinheiro para o município, tirar a responsabilidade da União, jogar para os senhores diretamente. Digo mais, não estou autorizado a falar isso, que eu botei na mesa, mas eu gostaria que o Brasil tivesse um programa de planejamento familiar. Um homem, uma mulher com educação, dificilmente vai querer ter um filho a mais para engordar um programa social dele. É a responsabilidade que tem que fazer parte, obviamente, do jovem homem, da jovem mulher. Essa questão de saneamento. Se a gente conseguir resolver esse problema, grande parte do plano de saúde será resolvido. Porque daí é que vem a maior quantidade de pessoas que contraem as doenças mais variadas possíveis e vão para lá. Então tudo está interligado. Saúde, segurança, carga tributária, zelo com a questão pública, responsabilidade, tudo está interligado. E acredito que poderemos mudar o Brasil, não vai ser fácil. E eu costumo dizer, comigo podem errar, com os outros da velha política já erraram. Tanto é que se eles não tivessem errado, os senhores e as senhoras não estariam aqui. Tá? Já falei aqui, tem recurso, de onde vai sair dinheiro? Eu não vim aqui para prometer. Vamos apertar aqui, apertar colar. Não existe isso. Nós terminamos o ano passado devendo em torno de 110 bilhões de reais. Esse ano não vai ser diferente disso.
Estamos aí à beira do precipício. Tá? A questão de lixões, em havendo recurso, em havendo possibilidade de parceria público-privado, vamos implementar isso daí, sem problema nenhum, que venham ideias. Agora, a iniciativa privada, sem confiar no Estado, sem confiar no retorno, com a economia indo para trás, com o desemprego crescente, vai investir? Não vai. Um exemplo simples, um empresário há poucos dias diz o seguinte: hoje realizei a melhor venda da minha vida, vendi a minha empresa. Essa é uma realidade. Está fugindo gente aqui no Brasil para investir no Paraguai. O Paraguai não é que vai nos deixar para trás, mas que a imprensa escreva essa besteira aí, e costuma escrever besteira e muito, tá certo? Não vai deixar para trás. O PIB do Paraguai, tá, é menor que muitos estados do Brasil, mas está dando exemplo em algumas questões. Pessoal que fala com coração, né, diz para fazer uma reforma tributária tem que ser PhD em economia. Tá? Agora, o que eu disse há pouco, olha o que, por exemplo, o Japão tem. Eles não têm nada, foram destruídos depois na Segunda Guerra Mundial. Olha o que eles são. Onde investiram? Questão de educação. Tá? A questão de quem é o, sem falar nome, quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? É um ministério importantíssimo. Está na mão de quem? A agricultura, muitas vezes, está na mão de uma boa pessoa? Sim, pode estar. Mas ele tem liberdade para indicar seus superintendentes? E eu tenho dito, né? O Zé Dirceu está preso. Pela segunda vez no Brasil, questão do quê? Dinheiro para comprar voto. Temos agora colegas nossos, alguns empresários, presos também. Por quê? A tal da propina legal. Dinheiro para comprar voto via doação partidária. O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Sim, com muita alegria, com muito prazer, mas só que eu vou precisar que nos 6 primeiros meses essas reuniões sejam pelo menos quinzenais. E eu lhes explico por quê. Eu pretendo propor um novo projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim. E esse projeto nacional de desenvolvimento vai começar por enfrentar 3 gravíssimos obstáculos que nos impedem hoje de crescer. O explosivo endividamento das famílias e das empresas, cujo número eu já dei, o explosivo problema da dependência de importados. Sempre que o Brasil cresce qualquer coisa, explodem os importados, e isso gera crise no balanço de pagamentos e desvalorização da nossa moeda, mas, fundamentalmente, o Brasil está proibido de crescer por um colapso fiscal que foi tratado com uma rudeza incompetente, que vai criar constrangimentos absolutamente selvagens. Eu me refiro à tal emenda constitucional 95, que é para proteger um valor correto, não duvidemos disso, a sanidade fiscal, o equilíbrio das contas, é um valor importante para as famílias, para as empresas e, portanto, para a nação também. Eu não tenho um dia de déficit da minha já longa vida pública, de ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado, ex-prefeito de uma capital, um dia sequer pratiquei de déficit. Portanto, eu tenho uma certa coerência para afirmar isso. Entretanto, no caso brasileiro, nós introduzimos uma norma que não há precedente no mundo, quando 51% da nossa despesa executada foram despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. E isso está fora de qualquer controle. 29% despesas previdenciárias, e isso está fora de qualquer controle. Para onde é que vai explodir este selvagem controle que ninguém no planeta Terra jamais imaginou que seria tão fácil resolver desequilíbrio fiscal? Com essa norma tosca que introduziram, em cima de 21% das despesas públicas, que vem a ser educação, saúde, segurança pública, cultura, ciência, tecnologia, porto, aeroporto, creche, atenção básica de saúde, enfim, todas as necessidades dramáticas do povo brasileiro estão confinadas a 21% da execução orçamentária, e é sobre elas que incide isso.
Para revogar isso, nós vamos precisar muito de vocês. Como eu disse, não foi para agradar, embora me agrade muito ser gentil com isso. Eu digo porque eu sou um velho vivido. Hoje, o Congresso Nacional desmoralizado, o Poder Federal desmoralizado, a autoridade política desmoralizada, há uma invasão absolutamente intolerável que tem que ser posta um fim a ela, de atribuições democráticas por poderes que não são votados. O Ministério Público quer governar no lugar de todo mundo, o Judiciário quer governar no lugar de todo mundo, e nós vamos precisar trazer de volta o eixo do poder real brasileiro para o poder democrático, para o poder da população e da sua representação legítima. Por isso, eu peço, não só me comprometo de recebê-los trimestralmente, com muito prazer, mas eu lhes peço que nos 6 primeiros meses nós possamos nos encontrar a cada 15 dias para desenharmos um novo modelo de financiamento do Estado brasileiro. Primeiro, estou me sentindo aqui no altar, né? Eu digo sim. A outra, eu tenho dito para o pessoal que está comigo, eu quero ficar sábado e domingo na praia. Se nós não buscarmos ali desregulamentar, desburocratizar e dividir responsabilidade com os senhores, mandar o dinheiro diretamente para o município, isso não será possível. Então a federação de pé, como disse há pouco, não mais para quê? Ministério das Cidades, o dinheiro pode ir diretamente aos senhores, e assim os demais programas. Nós sabemos que o município o prefeito é o para-choque dos problemas no Brasil, assim como o vereador em grande parte, porque eu já fui vereador, é o trabalho quase que de um monge, e o recurso indo, os senhores serão, inclusive, entre os três degraus nosso, né, o mais fiscalizado é o município. Onde tem mais problemas é o nosso, União Federal. Haja vista a questão dos problemas que nós enfrentamos aqui em operações que se realizam quase que semanalmente em nosso Brasil. O senhor tem ainda 2 minutos para usar o termo. Eu acho que não quero saturar os senhores, não. Vamos passar para outra. Podemos passar para outra pergunta, então. O senhor quer que eu complemente alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Fica à sua vontade, agora o senhor encerrou. Não, estou satisfeito. Tá, então vamos passar